Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Ouça nesse momento o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a tua bondade e a tua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu profetizo sobre a sua vida nesse dia, meu irmão, minha irmã. Muita paz. Tem muitas pessoas que estão precisando de paz. Tem dias que nós passamos mais tempo nos nossos celulares do que fazendo coisas como lavar o rosto, lavar as vasilhas, conversar olhando nos olhos de alguém, ler um livro e o mais importante disso tudo, falar com Deus. Então não subestime esses nossos poucos minutos diários aqui de oração, de palavra, porque o nosso coração precisa se lembrar de quem é o nosso Deus. Se lembrar de que Ele não está sozinho, lembrar que a nossa esperança tem nome, Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com você, esteja sobre sua vida, sobre sua família, em nome de Jesus. Irmãos, eu estava pensando em algo. Ninguém reflete sobre o fato de que a mesma pessoa que escreveu o Salmo 23 também escreveu o Salmo 13, nos versículos 1 e 2, que diz assim: Até quando, Senhor, esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Muitas pessoas querem viver o Salmo 23 sem passar pelo Salmo 13. O que eu quero dizer? Tem muita gente que quer crescer, que quer avançar, que quer viver um novo tempo, mas não quer lidar com o desconforto que isso gera. Não querem lidar com os inevitáveis passos que elas vão ter que tomar para poder viver isso. Sabe, irmãos, no Salmo 13, quando estamos passando pelo Salmo 13, quando estamos passando por uma tempestade, por um momento de dor, de incerteza e de trevas em nossa vida, nós fazemos as nossas orações mais sinceras. E não é porque nós mentimos quando vamos orar e quando estamos bem, mas as nossas orações mais verdadeiras acontecem nos nossos piores momentos, pois é nesses momentos que nós revelamos o que realmente é importante. E não revelamos isso para Deus, porque Deus sabe o que é importante para nós. Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. Ele sabe cada fio de cabelo que tem em nossa cabeça. Ele consegue contar cada um deles. Então, quando eu e você revelamos isso, não é para Deus, é para nós mesmos. Deus nos dá a oportunidade da gente crescer em meio às tempestades. Deus nos dá a oportunidade de podermos passar pelo Salmo 13, sim, com um coração partido, com um clamor mais enfraquecido. O nosso aleluia mal é ouvido pelo ouvido humano, mas creia nisso, o Senhor escuta cada sussurro, cada pensamento que você tem no momento de dor, no momento de luta. O Espírito Santo enxerga e contabiliza cada uma das suas lágrimas em direção ao Pai e as traduz como orações. O Espírito Santo intercede por você. Por isso, ainda que você esteja passando pelo Salmo 13, você sabe que pode olhar para cima, olhar para Deus e declarar: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Se você crê, escreva aqui nos comentários
o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé: o Senhor é o meu pastor. Irmãos, é como está escrito: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. O Senhor nos traz de uma situação que parece não ter mais solução, que parece ser o nosso fim, e nos conduz segurando em nossa mão para um lugar de paz. Quando nessa palavra o salmista diz que o Senhor faz ele repousar nessas pastagens verdes, não é apenas quando de fato estamos fisicamente em um pasto ou em uma paisagem bela da natureza, pois realmente quando a gente está diante da natureza, nós conseguimos contemplar a grandeza do nosso Deus, a grandeza da criação, e nos sentimos em paz. Isso faz muito bem para o nosso cérebro. Mas o lugar onde o salmista diz que Deus o leva para repousar não é um lugar físico, é um lugar que vive dentro do salmista, é um lugar que Deus fez que existisse dentro de nós. Davi basicamente está dizendo que Deus faz com que o meu corpo repouse em paz. Tenha paz para descansar e tenha a paz para poder se revigorar, para poder ter mais força. Entregue a Deus a sua ansiedade. Há tempos que você não se sente assim, como o salmista no Salmo 23, repousando numa pastagem verde, linda. Há tempo que você se sente caminhando num deserto seco, árido, respirando mal, enxergando mal por conta da areia nos olhos e tendo que se esforçar para caminhar de tanto vento que faz na tempestade. Mas o Senhor tem visto a sua dor e Ele quer te trazer para um novo lugar. Sabe, irmãos, tem algumas ajudas que você tem deixado passar. Tem muitas pessoas que, infelizmente, não têm condições de procurar um psicólogo. E às vezes, até mesmo quando vão procurar um psicólogo na rede pública, tem certa dificuldade, pois as pessoas não têm muita familiaridade para lidar com esses processos de preencher dados e formulários para poder entrar em uma lista de espera. Mas tem muitos irmãos que Deus abençoou com a possibilidade de poder ter acesso ao profissional da saúde de forma particular. E mesmo assim, tem pessoas que preferem culpar o diabo pelas coisas que dizem respeito a elas mesmas, coisas que elas precisam lidar, seja na terapia, seja conversando com alguém, seja numa roda de oração. Você não está sozinho e você não precisa se sentir sozinho o tempo todo. Em alguns momentos faz bem. Por exemplo, quando você acorda, aqui no canal, nós postamos essa mensagem todos os dias pela manhã. E sabemos que tem pessoas que nos escutam em família, tem pessoas que nos ouvem com seu cônjuge, com seu namorado, com sua namorada. Mas eu também sei que muitas pessoas nos escutam sozinhas, nos ouvem de outros países, às vezes sentindo saudades da família, saudades da terra natal, saudade da comida do nosso país. Tem pessoas que nos escutam em outra cidade, também longe da família, seja por causa dos estudos, do trabalho, ou porque se casaram e tiveram que mudar de cidade. E eu sei que tem muita gente que está aqui hoje que se sente sozinho, sozinha. Mas Deus está te dizendo hoje, você não precisa se sentir assim. Outra parte que vale ressaltar aqui nessa passagem do Salmo 23 é quando Davi diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Meu irmão, minha irmã, entenda isso de uma vez por todas. Aqueles que vivem com Deus podem até passar por dificuldades, pois no mundo nós teremos aflições, e isso foi uma promessa de Jesus. Você vai ter dias de muito choro, dias de muitas perguntas. Sabe quando a gente está com mais dúvidas do que respostas? Esses dias vão existir, não tenha dúvida disso. Mas ainda que você esteja em um desses dias,
ainda que você se sinta caminhando sobre o vale da sombra da morte, ainda que você experimente no seu interior esse sentimento tão angustiante que muitas pessoas que estão me ouvindo estão sentindo. Por isso que eu sempre falo da importância dos profissionais da saúde mental. Eu acredito sim, irmãos, que Deus pode usar profissionais para nos ajudar a lidar da melhor forma com aquilo que nos assombra, com aquilo que nos prejudica, com aquilo que tanto tem nos impedido de caminhar. Sabe, nós não podemos passar por essa vida com esse sentimento de abandono para sempre, pois nós temos um Deus que nos ama, nós temos uma família que nos ama, mesmo quando eles não demonstram isso de forma certa. Eu crio esse espaço aqui online para que as pessoas que eu sei que muitas vezes não sabem por onde começar a ler a Bíblia, não sabem por onde começar uma oração, venham aqui todas as manhãs e tenham um momento com Deus breve, rápido, mas que seja verdadeiro, que seja algo que nos fortaleça mesmo, que nos aproxime de Deus. Se inscreva no canal se você está chegando aqui pela primeira vez. E você que se inscreveu agora, e até mesmo você que já é inscrito, ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum desses nossos momentos de oração. Deixe o seu like também no vídeo, pois isso é uma forma muito simples de você contribuir para que essa palavra alcance muitas pessoas aqui no YouTube. Pois quando você deixa o like, você está dizendo para o YouTube: eu concordo com essa palavra, eu compartilho dessa palavra e eu quero que essa mensagem tenha visibilidade. A gente compartilha tanta coisa ruim, vamos compartilhar também a palavra de Deus, amém? Essa ansiedade que você vive não precisa ser algo que você vive sozinho. Entregue a sua ansiedade, os seus medos, os seus anseios nas mãos do Senhor. A última coisa que eu gostaria de citar dessa passagem em Salmos 23 é que o salmista diz que Deus preparará um banquete para ele diante dos seus inimigos. E tem muitas pessoas que, ao ouvir isso, já imaginam o rosto daquele irmão, daquela irmã, daquele amigo ou amiga, ou daquele inimigo declarado, e pensa: Deus vai me honrar, e eu vou mostrar para essas pessoas que eu estava certo o tempo todo. Mas aqui não está dizendo isso. Davi poderia até acreditar que os inimigos dele eram pessoas físicas, pessoas humanas. Mas nós sabemos que os nossos inimigos não são pessoas e que a nossa luta não é contra a carne. Amém, irmãos? E quando nesse salmo está dizendo que teremos um banquete diante dos nossos inimigos, eu creio que o Senhor está nos dizendo que nós poderemos um dia sorrir olhando para a nossa tristeza. Nós encararemos os nossos problemas, a nossa angústia, a nossa tristeza nos olhos e iremos sorrir, pois estaremos blindados, renovados e transformados pelo nosso Deus. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu, escreva aqui nos comentários: o Senhor é o meu pastor. Senhor Deus, nesse momento queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, por estarmos vivos, por termos a oportunidade de te buscar, de te adorar e de estarmos na tua presença. Agradecemos por cada bênção, por cada vitória, por cada livramento e até mesmo pelas dificuldades que nos fazem crescer e amadurecer na fé. Obrigado, Senhor, por nos conduzir, por nos proteger e por nos mostrar o caminho em meio às adversidades. Pai amado, também queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, por tudo aquilo que temos feito que não te agrada, pelas palavras, pensamentos e ações que têm nos afastado de ti. Purifica nosso coração, Senhor, e nos ajuda a andar de acordo com a tua vontade. Que possamos a cada dia nos aproximar mais do Senhor, buscando viver uma vida que te honre e glorifique. Senhor meu Deus, nesse momento colocamos diante de ti a nossa ansiedade. Sabemos, Pai, que muitos de nós têm carregado fardos pesados,
tem enfrentado lutas internas, tem passado por vales de sombra e morte, mas confiamos que Tu és o nosso Senhor, o nosso pastor, e nada vai nos faltar. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a paz que excede todo entendimento, que nos conduza a águas tranquilas e nos faça repousar em pastagens verdes. Restaura o vigor daqueles que estão cansados, dá força aos que estão fracos, esperança aos que estão desanimados e fé àqueles que têm dúvidas. Senhor meu Deus, eu oro por aqueles que estão se sentindo sozinhos, por aqueles que estão longe de suas famílias, aqueles que estão enfrentando desafios em suas vidas pessoais, profissionais ou espirituais. Que o Senhor seja a companhia que eles tanto precisam, que o Senhor preencha o vazio que há em seus corações e que eles possam sentir a Tua presença em cada momento do seu dia. Pai, eu oro de maneira específica por cada pessoa que escreveu aqui o seu pedido de oração. Para você que está enfrentando problemas de saúde, eu oro para que o Senhor toque o seu corpo e traga cura e restauração. Para você que está passando por dificuldades financeiras, eu oro para que o Senhor abra portas e traga provisão para a sua vida. Para você que enfrenta conflitos familiares, eu oro para que o Senhor traga paz e reconciliação. Para você que está lidando com a depressão, ansiedade ou outros problemas emocionais, eu oro para que o Senhor traga alívio e renovação para a sua mente e o seu coração. Senhor, sabemos que em Ti encontramos tudo o que precisamos. Sabemos que em Ti temos a vitória sobre todas as coisas. Por isso, entregamos ao Senhor as nossas preocupações, nossos medos, nossas ansiedades. Confiamos que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, compartilhe o link dessa mensagem aí nos grupos que você participa. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já se sentiu preso ao passado? Como se estivesse carregando um peso que não deixa você recomeçar? Talvez a culpa tenha sufocado a sua fé e você se sente indigno da presença de Deus. Mas hoje eu vou te mostrar, à luz da palavra, como você pode se libertar desse fardo e viver um novo começo. Hoje eu quero compartilhar com você 3 verdades espirituais que vão te ajudar a se libertar da culpa e recomeçar, independentemente do que tiver acontecido na sua vida. Nós vamos entender por que a fé superficial não resiste à pressão. Você vai ver que a culpa, ela não transforma, mas o arrependimento sim. E nós vamos juntos aprender como o perdão de Jesus pode abrir um caminho para o recomeço. Então eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou orar pela sua vida no final dessa mensagem e te mostrar qual é a chave que vai te proporcionar esse novo tempo. Qual é o segredo para você vencer essa culpa que tem dominado a sua mente. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse aqui é o canal Minuto com Deus. Aqui, nesse espaço, nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias. Nós estamos aqui há mais de 10 anos. Todos os dias eu posto uma reflexão para fortalecer a sua vida espiritual e abençoar a sua família. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você deseja ouvir palavras que trazem esperança, motivação e fé, você está no lugar certo. Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque quando você faz isso, o seu nome fica gravado aqui no canal.
e você passa a fazer parte dessa grande corrente de oração e de fé. E assim o YouTube te manda mais mensagens como essa aqui. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, nos versículos 51 e 52, está escrito assim: Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Eu quero que você imagine essa cena comigo. Um jovem seguindo Jesus só com um lençol, e naquele momento, aquele momento de tensão, que certamente deve ter sido a prisão de Jesus, o moço deixou o lençol para trás e fugiu nu. Irmãos, toda passagem bíblica precisa da revelação do Espírito Santo. A Bíblia, sem a luz do Espírito Santo, não vai operar a transformação que Deus quer fazer em nós. Aqui nessa passagem, nós podemos entender que o lençol representa uma fé rasa, uma fé que não aguenta, que não suporta quando chegam as tentações. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Ou quantas vezes você já viu alguém tomar uma decisão firme de seguir a Cristo, mas logo em seguida cair novamente, derrotado pelo pecado ou pela pressão do mundo? Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de um jovem que aceitou Jesus na minha casa, na sala da minha casa. Depois disso, ele começou a frequentar a igreja, ele se batizou, ele chegou a fazer parte do louvor da igreja. E todas as coisas começaram a se ajustar na vida dele, sabe? Mas depois de um tempo, ele se envolveu de novo com o álcool, com as drogas, com as amizades que só levavam ele cada vez mais para longe de Deus. E por fim, ele perdeu a família, o emprego e até mesmo a sua dignidade. Porque o diabo é muito sujo, irmãos. Ele vem para roubar, matar e destruir. E se a gente permitir, ele faz isso mesmo. Mas Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Jesus veio para destruir as obras do diabo. A fé daquele jovem, citado pelo evangelista Marcos, era uma fé superficial, uma fé rasa. Por isso que ele fugiu da presença de Jesus. A culpa e o remorso não transformam ninguém, mas o arrependimento sim, esse transforma. Você pode sentir culpa pelos seus erros, sentir remorso, mas se o Espírito Santo não gerar em você o verdadeiro arrependimento, você vai cometer os mesmos erros de novo, vai cair nas mesmas armadilhas. A palavra de Deus diz em Provérbios 28, versículo 13, que quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que se arrepende e deixa alcançará misericórdia. Quando nós caímos, nós somos tomados por uma tristeza profunda. Mas se essa tristeza gerar em nós somente a culpa, nós vamos ficar ali paralisados com a nossa culpa. A culpa provoca um sentimento de acusação, mas isso não gera mudança. O arrependimento verdadeiro nos leva de volta à presença de Cristo. Por isso, quando você errar, não fuja de Deus. Pelo contrário, corra para mais perto dele. Sabe, irmãos, o perdão de Jesus abre para nós um caminho de recomeço. Jesus não te chama pelo seu pecado, mas ele te chama pelo seu nome. O que define a sua identidade no mundo espiritual não é o seu erro, é o sacrifício de Cristo na cruz por você. Ele te oferece perdão e vida nova. Recomeço não é para aqueles que se acham fortes, mas recomeço é para aqueles que sabem que são fracos,
para os que se rendem, para aqueles que se prostram diante de Deus. Escreva aqui nos comentários essa frase que eu vou dizer. Eu recebo o perdão de Jesus. Amém? Escreva isso. E coloque também aqui o seu pedido de oração. O segredo para vencer a culpa é crucificar o nosso eu todos os dias, negando o pecado e permanecendo em Cristo. Isso não é mágica, é uma decisão diária de arrependimento e de fé. Santidade é uma escolha. Receba essa palavra no seu coração. Jesus está te dando hoje uma nova chance de recomeçar. Permita que o Espírito Santo te transforme por dentro, para que você se torne uma nova criatura, para que você seja filho, filha de Deus, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui o seu pedido de oração nos comentários. Declare pela fé isso aqui que eu falei. Eu recebo o perdão de Jesus. E se o Espírito Santo lembrar você de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Ou coloque o seu próprio nome, se é você que precisa dessa oração. Se existe alguma circunstância, alguma situação que está acontecendo na sua vida que tem afetado o seu relacionamento com Deus, que tem, de certa forma, limitado a sua fé, escreva aqui a área da sua vida que precisa de restauração, de cura e de milagre. E creia que a oração de um justo tem poder em seus efeitos. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje. Pela fé nós recebemos o Teu perdão através de Jesus Cristo. Obrigado por essa palavra que abriu os nossos olhos mais uma vez. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela nossa saúde, pela nossa vida, pela nossa família, pela graça e pela força que o Senhor nos concede para estarmos aqui, Te buscando, mesmo diante das tempestades que tentam nos derrubar. O Senhor tem nos sustentado até aqui. E nós cremos que o Senhor continua sendo fiel, porque cremos que a Tua fidelidade não é algo que o Senhor faz, mas ela faz parte da Tua essência. A Tua fidelidade é quem o Senhor é. Te pedimos por misericórdia, perdoa os nossos pecados, Pai. Nos perdoa por tudo aquilo que nós pensamos, falamos ou fizemos que não Te agradou. Ó Deus, olha nesse momento para esse irmão, para essa irmã que está aqui orando comigo. Contempla esse coração aflito, essa mente cansada. Ó Deus, tira o peso da culpa dele, dela, esse peso que tantas vezes fez com que eles fugissem da Tua presença. O Senhor já sabia que esse erro ia acontecer, antes mesmo que ele acontecesse. Mas ainda assim o Senhor permaneceu conosco, porque o Senhor não age de acordo com os nossos erros, mas de acordo com a Tua graça. Mostra agora, Pai, que essa voz de recomeço que toca o coração deles nesse momento não vem do nada, ela não vem da mente e muito menos é a voz do inimigo, mas que essa voz é a doce voz do Espírito Santo. Ó Deus, nós cremos que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados, para nos limpar e para nos reconciliar contigo. Por isso, nós declaramos nesse momento que queremos tomar a nossa cruz todos os dias e seguir ao Senhor. Eu oro para que esse irmão e essa irmã sejam libertos agora da culpa, do peso e da acusação.
que toda amarra caia por terra. Que toda arma forjada no inferno, Senhor, contra a vida dessa pessoa não prevaleça. Que as cadeias se abram, porque quem tem a chave de tudo é o Senhor. Somente Jesus pode destruir as obras do inimigo. Que Satanás recue e que cesse essa acusação, porque o Senhor está falando claramente nessa hora com essa pessoa que está me ouvindo, que os pecados dela estão perdoados diante do seu arrependimento. Recebe, ó Deus, cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada nome, cada situação, cada causa apresentada aqui. Move o sobrenatural na vida dessa pessoa. Abre para ela as portas da cura, as portas de emprego. Restaura esse casamento, restaura essa família. Traz vida onde disseram que só havia morte. Traz esperança onde só havia desespero. Restaura, meu Deus, a saúde emocional. Levanta aquele que não consegue mais nem sair da cama. Fortalece esse coração cansado. Enche de fé essa pessoa que já não tinha mais forças nem para acreditar. Que cada pedido mencionado aqui seja respondido de acordo com a tua vontade. Porque nós cremos que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Nós te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor já está agindo. Nós oramos confiando no nome poderoso de Jesus. E é por isso que, antecipadamente, nós já te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não receba essa palavra de acusação que tem chegado aos seus ouvidos. Essa não é a voz de Deus. Quem acusa é o inimigo. A doce voz do Espírito Santo te chama para o arrependimento, para uma mudança de vida, para um recomeço. Amém? E se essa mensagem te abençoou, compartilhe ela com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Mande para pelo menos 3 pessoas essa mensagem. Eu tenho convicção de que a palavra de Deus não volta vazia, porque isso está na Bíblia, irmãos. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não somos vinculados a nenhuma igreja, a nenhuma instituição, por isso que eu não falo de religião aqui. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui no YouTube há mais de 10 anos, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Existem momentos na vida em que a gente simplesmente trava. Acontece uma dor, uma perda, um susto, uma decepção, e de repente tudo aquilo que a gente acreditava começa a ficar longe, como se aquilo não pertencesse mais a gente, sabe? Nós já falamos muitas vezes aqui que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus está no controle, e tudo isso é verdade. Mas agora parece que essas palavras não se encaixam mais, como se elas tivessem sido escritas para outras pessoas, mas não para a gente. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. O momento em que a fé que você ensinava, que você declarava sobre a vida dos outros, não está funcionando para a sua própria vida. E não é porque deixou de ser verdade, é porque o desânimo chegou. E o desânimo, quando chega, vai roubando tudo. A alegria, a força, a fé, o brilho nos olhos, a vontade de continuar.
A gente sabe o que deveria fazer, mas não consegue. A gente lembra das promessas, mas não sente mais nada. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele sempre teve uma palavra de encorajamento para alguém. Sempre soube o que dizer, até que chegou a vez dele. E quando chegou, ele travou. Ele sentou no chão e desejou a morte. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Sobre quando a sua fé, a sua própria fé, não está te alcançando mais. Sobre quando você está cansado, decepcionado, sem forças para orar ou para acreditar novamente. Mas mesmo assim, mesmo nesse ponto, eu quero que você saiba que Deus ainda está com você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia, que Deus te abençoe, que bom ter você aqui. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Através do seu like, nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus todos os dias aqui. Quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico, independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Amém? E escreva também aqui nos comentários a seguinte frase: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Olha só, quando a gente lê a Bíblia, nós percebemos que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, um homem que se afastava do mal, conhecido pela sua sabedoria e pelo seu coração justo. Ele era aquele tipo de pessoa que sempre tinha uma palavra certa, na hora certa. Quando alguém estava caído, ele dizia: Deus é fiel. Quando alguém estava passando por um momento de dor, ele aconselhava: descansa, Deus está no controle. Quando alguém se sentia fraco, ele fortalecia. Mas aí chegou o dia em que foi a vez dele. E quando foi a vez de Jó, nada do que ele dizia parecia funcionar. A dor era muito grande, irmãos. A perda era profunda, ele tinha perdido os filhos. Jó não perdeu só os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu o apoio da sua esposa, ele perdeu a sua estabilidade emocional. E talvez o mais assustador, ele perdeu a capacidade de se lembrar daquilo que ele mesmo sempre acreditou. O desânimo fez isso com ele. Sentado em cinzas, coberto de feridas, Jó desejou a morte. Ele não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou a própria vida. E foi aí que um amigo dele, chamado Elifaz, disse algo muito duro, mas muito verdadeiro. Está registrado no livro de Jó, capítulo 4, do verso 3 ao verso 6. Olha só as palavras de Elifaz. Pense bem, você ensinou a tantos,
fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Elifaz não estava sendo insensível. Ele estava lembrando Jó de algo que muitas vezes nós esquecemos. Aquilo que a gente pregou para os outros também deve servir para nós. Você já passou por isso? Já percebeu que às vezes é mais fácil animar alguém do que se animar? A gente diz: calma, Deus é contigo, mas no fundo não consegue aplicar essa verdade à nossa própria história. A gente ora pelos outros, mas quando chega a nossa dor, falta força até para falar com Deus. Esse é o efeito do desânimo. Ele não só machuca, ele paralisa. Ele cria uma névoa em volta da alma. A gente passa a acreditar que tudo acabou, mesmo sabendo que Deus ainda está ali. Porque o desânimo não vem da ausência de Deus. Ele vem da incapacidade de perceber que Deus ainda está por perto. Mas sabe o que mais me emociona aqui nessa história? Jó não ficou onde estava. Ele foi restaurado. Ele viu os filhos, os bens, a vida sendo renovada. Porque Deus nunca deixou de estar ali com ele. E é isso que eu quero te lembrar hoje. O Deus que você apresentou para os outros continua sendo o seu Deus também. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você não enxerga, mesmo quando a sua fé parece ter ido embora. Talvez hoje você esteja como Jó, cansado, quebrado, sem palavras. Mas até aqui Deus está te sustentando. E essa não é a sua derrota. Essa é só uma pausa. E logo, logo você vai levantar novamente. Tem dias que parece que tudo travou. Você tenta, mas nada vai para frente. As orações parecem não passar do teto. Os planos desmoronam. O corpo cansa. E a mente cansa ainda mais. E aí vem o pensamento: será que vai ser assim para sempre? Mas eu preciso te lembrar de algo hoje. Não vai ser assim para sempre. Porque o vale não é lugar de morada. O deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Pode até parecer que você parou, mas Deus ainda está te conduzindo. Porque mesmo quando você sente que está no escuro, Ele continua guiando os seus passos. Tem situações que nos ensinam muito mais no silêncio do que no movimento. E quando tudo desacelera, que a gente começa a enxergar de um jeito diferente. É ali, naquele momento, que a fé deixa de ser barulho e começa a ser resistência. A nossa fé é verdadeiramente provada nos dias de aflição, de luto, de dor. O problema é que o sofrimento grita. E a dor, quando grita, abafa tudo. A gente esquece os milagres que já viveu, esquece quantas vezes Deus cuidou, quantas vezes Ele nos respondeu, quantas vezes Ele nos deu livramento. A dor vem e tenta apagar todo o histórico de fé que nós construímos ao longo da vida. E aí o desânimo se instala. A pessoa que você era começa a ficar longe. E a pessoa que você está se tornando agora, você nem reconhece mais.
Só que eu quero que você ouça algo. Isso não define o seu fim. Isso não é a sua identidade. É só um pedaço do caminho. Um pedaço doloroso, eu sei, eu reconheço, mas não é o fim da estrada. Tem mais depois disso. Tem resposta. Tem recomeço para você, tem cura, tem milagre. E mesmo que você ainda não veja nada disso, Deus está te preparando para que você colha uma colheita abundante lá na frente. Você não foi esquecido, você não foi largado, Deus não se distraiu, tem um propósito por trás de tudo. E não, você não vai entender tudo agora, mas vai chegar o momento em que você vai olhar para trás e dizer: agora eu estou entendendo, agora faz sentido. Por enquanto, apenas prossiga, apenas caminhe, mesmo com uma fé pequena, mesmo com passos lentos, com uma oração sussurrada, continue caminhando. Porque o vale não é morada e você não foi chamado para ficar debaixo dessa dor para sempre. O que você está vivendo agora não invalida o que Deus já falou sobre você. A promessa não foi cancelada só porque essa dor te alcançou. O que o Senhor disse, Ele ainda vai cumprir. Então, respira fundo, se levante do jeito que der e continue. Mesmo que seja devagar, mesmo que você chore pelo caminho, porque o que te espera é maior do que tudo que tentou te parar. Sabe quando a gente está no meio de uma situação e tudo parece confuso, nada faz sentido, a gente tenta entender, tenta encontrar uma explicação, mas só encontra silêncio? E aí vem a pergunta: por quê? Por que eu estou passando por isso? Olha só, talvez a pergunta certa não seja por quê, mas sim para quê? Para quê? Porque a verdade é que a gente nunca entende o que está vivendo enquanto estamos vivendo. Nós só vamos entender depois. É como se você estivesse muito perto de um quadro. Perto demais, sabe? De tão perto você só consegue enxergar borrões, cores misturadas, linhas sem sentido. Mas aí com o tempo você se afasta. E quando olha de longe, consegue ver a imagem completa. Consegue ver beleza até naquela parte que parecia feia. Porque tudo se encaixa quando nós vemos de longe. É assim com a vida também. Você já reparou que tem coisa que só fez sentido depois de muito tempo? Situações que você passou anos atrás e hoje consegue entender o motivo? Então por que agora seria diferente? Se Deus já mostrou fidelidade antes, Ele vai mostrar de novo. A sua dor de agora não é o fim. É só o momento em que você está muito perto de algo que ainda não dá para entender. Mas o céu está vendo tudo. O céu está registrando tudo. E Deus sabe exatamente o que você está fazendo. Mesmo no silêncio, mesmo quando parece que nada está mudando. É por isso que você não pode desistir agora. Porque ainda tem parte da história para ser contada, para ser vivida. Tem coisa que só vai fazer sentido daqui a alguns meses, ou talvez anos, mas vai fazer. E quando fizer, você vai dizer: agora eu entendo. Agora tudo se encaixou. Enquanto isso, meu querido irmão, minha querida irmã, siga confiando. Mesmo sem compreender, mesmo sem entender as coisas, mesmo chorando, mesmo com o coração apertado, porque quem crê
não precisa ver tudo. Quem crê só precisa continuar. E você vai continuar, porque Deus está contigo. Amém? Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. E escreva o seguinte: Senhor, aumenta a minha fé. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica pela qual você está clamando a Deus, coloque ela aqui nos comentários. Amém? Deus é contigo. Ele não se esqueceu de você. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença para te agradecer. Obrigado por cada livramento, por cada momento em que o Senhor nos sustentou, mesmo quando nós não percebemos. Obrigado, Pai, porque mesmo em silêncio, o Senhor sempre esteve presente. Ainda que muitas vezes nós tenhamos duvidado, o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado por essa palavra que nós ouvimos hoje e que chega em uma hora tão propícia. Obrigado por nos lembrar que o desânimo não é o nosso fim. Obrigado por nos alcançar com a Tua verdade. Espírito Santo, visita agora essa pessoa que está ouvindo essa oração. Ela já declarou palavras de fé para tantas outras pessoas, mas hoje ela precisa lembrar que o Senhor também age na vida dela. Senhor, ela não quer viver mais paralisada por um sentimento que a sufoca. Ela precisa de um recomeço. Ela precisa de coragem para levantar, de esperança para continuar, de ânimo para retomar o que ela parou. Que o Senhor restaure a fé dessa pessoa agora, nesse momento, Pai. Que o Senhor reacenda essa chama que ficou apagada pelo medo, pela dor, pelas perdas, pelas traições. Que ela volte a acreditar que ainda existe milagre, que ainda existe propósito, que ainda há uma saída. Eu oro por cada coração cansado que chegou até esse vídeo, por cada mente sobrecarregada, por cada pessoa que se calou na fé, por cada um que sentou no chão da alma e disse: eu não aguento mais. Pai, socorre essa vida. Entra agora nesse vale e mostre a ela que o vale é um lugar só de passagem. Mostra que ainda tem esperança, ainda tem resposta, ainda tem direção. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando dificuldades na sua saúde, que tem chorado por alguém que ama, esperando por uma cura, por um diagnóstico diferente, por uma porta de milagre. Senhor, toca nesse momento. Visita, Pai, aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Visita cada lar. Visita, ó Deus, os quartos fechados, onde existe um clamor escondido, silencioso. Eu oro por essa mãe que tem clamado por seu filho, por esse pai que carrega um peso que não conta para ninguém, por essa irmã que está sustentando essa casa, que tem sido coluna espiritual dessa casa, dessa família, sozinha. Eu oro por essa pessoa que está lutando contra a ansiedade, contra os pensamentos confusos, contra pensamentos de morte, contra as tentações. Eu apresento diante do Senhor todos aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais, aqueles que se afastaram da Tua presença e hoje sentem saudade, por quem ainda não entendeu tudo, mas sente no coração que precisa de Ti. Toca, Senhor, que esse seja o dia em que essa pessoa decida se levantar novamente,
Que essa palavra seja um divisor de águas para muitas pessoas. Que a tua presença seja revelada agora. E que essa pessoa, que pela tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra, sinta paz, sinta leveza no seu espírito. Que ela entenda que o Senhor não desistiu dela, que mesmo que ela tenha parado, o Senhor continuou a amando, continuou esperando e sustentando. Eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada um. O Senhor conhece o que foi dito e também aquilo que foi guardado no coração. Que seja feita a Tua vontade na vida de cada irmão e cada irmã. Que todos possam sentir a Tua presença onde eles estiverem. Que o brilho volte para os olhos deles. Que a fé seja restaurada. Que a esperança seja renovada. E que o desânimo seja lançado fora. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra de hoje abençoou a sua vida? Eu sei que Deus falou com você. Em algum momento o Espírito Santo tocou em alguma área da sua vida na qual você precisava ouvir essas palavras. Mas saiba que outras pessoas também podem ser abençoadas. Não guarde só para você essa mensagem. Clica aqui, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Que essa verdade ecoe dentro do seu interior. O verdadeiro amor que vem de Deus tira a sua ansiedade e no lugar dela coloca uma paz que nós não conseguimos compreender, que vai além do nosso entendimento, além da ciência e de tudo que nós sabemos e conhecemos. Essa é a paz que está dentro de você. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero profetizar sobre a sua vida, que a paz de Cristo esteja com você, que o agir sobrenatural de Deus faça uma diferença na sua vida nesse dia, amém? Essa é uma mensagem muito importante e muito inspiradora, que pode mudar a vida de muitas pessoas. Por isso eu quero pedir a sua ajuda para que essa palavra alcance milhares de vidas. Para isso, basta que você dê o like no vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Deixou o seu like no vídeo? Que Deus te abençoe. Você está ouvindo o 6º episódio da nossa série de mensagens dessa semana, que se chama Vencendo os Desafios da Vida. E hoje eu estou falando sobre como ter vitória sobre o medo e a ansiedade. Se você não assistiu desde o primeiro vídeo, não tem problema. Comece ouvindo essa mensagem, depois assista a de amanhã, e se você quiser assistir a playlist completa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Hoje eu quero começar de maneira diferente. Eu vou ler o Salmo 27 e depois nós vamos juntos fazer uma oração. Amém? Salmos 27 está escrito: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor
e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Deus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por nos dar mais uma chance de recomeçar, de vivermos a vida que o Senhor conquistou por nós naquela cruz. Pai, eu oro por esse irmão e por essa irmã que me escutam agora. E eu peço, opera um mover poderoso no coração deles. Que todo medo, que toda ansiedade que tem cercado a vida dessas pessoas sejam agora lançados fora pelo teu amor perfeito. Eu clamo para que o teu Espírito Santo preencha cada vazio, que onde há insegurança, o Senhor coloque segurança, firmeza. Onde há dúvida, o Senhor coloque fé. Pai, sabemos que somente o teu amor pode dissipar as sombras do medo e da ansiedade. E eu te peço que esse amor flua agora, transformando todo o coração aflito e ansioso. Que essa pessoa que me ouve sinta a tua presença enchendo a sua vida, confortando e renovando. O Senhor conhece cada detalhe, Senhor, da nossa vida. O Senhor conhece as nossas dores, preocupações, angústias. Toma cada preocupação em tuas mãos e ministra sobre o nosso coração descanso, alívio e paz. Pai, eu oro para que, onde houver o peso da culpa, da dúvida ou do medo, o Senhor venha com a tua leveza. Que o amor e a paz de Cristo sejam como uma muralha ao redor da nossa vida. Que cada pessoa que pela tua misericórdia e graça foi alcançada por essa palavra hoje, possa sentir a segurança que só o Senhor pode conceder. Que cada um sinta o teu cuidado, a tua força, a tua proteção. Assim como Davi disse aqui no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Pai, que essa certeza se faça viva dentro deles, que eles possam viver confiantes, sem temer o futuro, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Remove toda angústia, toda ansiedade paralisante e substitui por coragem e força. Que o teu amor inunde a mente deles e traga descanso. Que eles possam descansar na tua presença, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe, que nada escapa ao teu olhar. Que eles possam perceber que o Senhor é presente, é real e que o Senhor tem o poder de transformar qualquer situação. Ó Deus, para aqueles que enfrentam tempestades emocionais, eu oro para que o Senhor seja o refúgio. Que cada um encontre em Ti a força para continuar, para resistir, para vencer. Que eles se lembrem de que não estão sozinhos, de que o Senhor está com eles, lutando suas batalhas. E eu te peço, Deus, que cada um possa confiar em Ti com todo o coração. Confiamos na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E sabemos que, no tempo certo, os Teus planos irão se cumprir. Eu coloco em Tuas mãos cada pedido, cada desejo, cada sonho. Que seja feita a Tua vontade na vida dessa pessoa, Deus.
que ela possa perceber que o Senhor está no controle de tudo e que não há o que temer. Que o coração de cada um seja fortalecido e renovado nessa hora. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 1 João capítulo 4, versículo 18 está escrito: No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida. E se por algum motivo, por alguma circunstância, você tem sido dominado pelo medo, pela angústia, pela dor, pela tristeza, ou até pela ansiedade, eu quero te dar alguns passos para que você possa ser vencedor nessa área. A primeira coisa, ore todos os dias, com propósito e entrega. A oração não deve ser apenas uma repetição de palavras, mas ela deve ser um diálogo sincero com Deus. Quando você orar, quando você entrar para dentro do seu quarto, fale das suas angústias, dos seus medos, entregue tudo aos pés do Senhor. Reserve esse momento diariamente para que você tenha essa conversa profunda com Deus. Comece o seu dia falando com Deus, ouvindo a voz de Deus. E se você precisar de ajuda para isso, conte com a gente aqui no canal. Todos os dias, às 5 horas da manhã, eu posto uma oração, uma reflexão bíblica para a sua edificação, para alimentar a sua fé, para fortalecer o seu espírito. Por isso que eu falei para você dar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. A segunda coisa, tão importante quanto a anterior, é estudar e meditar na palavra de Deus. A leitura da Bíblia é um alimento essencial para fortalecer o espírito e renovar a mente. Medite em alguns versículos ou em um versículo que fale sobre paz, sobre confiança, sobre as promessas do Senhor, sobre o amor de Deus. Esse salmo que nós lemos, por exemplo, ele traz para nós consolo e segurança. Quando você lê a Bíblia com frequência, você começa a se alimentar das promessas de Deus. Isso vai fortalecer a sua fé e isso pode reduzir o peso da ansiedade e do medo. Comece também a desenvolver o hábito de agradecer, ter um coração grato. Agradeça a Deus pelo que você já tem, agradeça pelo dia de hoje, pela sua família, pelas bênçãos que Ele te concedeu, pela sua saúde. A gratidão nos ajuda a ver o quanto nós somos abençoados. Ela nos tira da visão limitada do medo e da ansiedade. Quando nós focamos naquilo que é bom, quando nós percebemos e reconhecemos como Deus tem cuidado de nós, aí nós ganhamos uma nova perspectiva e isso vai reduzir as nossas preocupações com o futuro. Outra coisa importante é orar e interceder pelas pessoas ao seu redor. Muitas vezes, irmãos, a nossa ansiedade está ligada à preocupação com as pessoas que nós amamos. Quando nós oramos e intercedemos por elas, nós estamos entregando ao Senhor o cuidado e o futuro daqueles que são importantes para nós. Peça a Deus que cuide da saúde, dos sonhos, das necessidades das pessoas que você ama, dos seus familiares, dos seus amigos, seus filhos, seu cônjuge. Esse ato de intercessão gera paz, porque você confia que Deus está cuidando não apenas de você, mas também daqueles que você ama. Pratique a empatia e a paciência dentro do seu lar. Muitas vezes, a ansiedade é fruto de conflitos e tensões familiares. Se esforce para cultivar um ambiente de amor, paciência e compreensão, principalmente na sua casa. Lembre-se de que cada pessoa ao seu redor tem suas próprias lutas, tem seus próprios medos. Ao tratar os outros com empatia e paciência, você cria um ambiente mais saudável e harmonioso, e isso contribui diretamente para a redução da ansiedade.
e também vai promover a paz. Controle as palavras e use a sua boca para edificar. Presta atenção, as palavras que saem da sua boca têm poder. Em vez de críticas, busque expressar palavras de amor, de incentivo. Elogie as qualidades das pessoas. Seja generoso em palavras de incentivo, de apoio, de inspiração. Esse ato de gentileza e edificação traz leveza para a sua vida e reduz os conflitos, aumentando a paz interna e externamente. 7ª dica: viva o dia de hoje e confie em Deus para o amanhã. Jesus nos ensinou uma coisa muito importante. Devemos nos preocupar apenas com o pão de cada dia. Lembra que ele ensinou a oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe por quê? Porque o amanhã pertence a Deus. A ansiedade muitas vezes nasce de querer resolver o futuro antes mesmo das coisas acontecerem. Mas ao confiar que Deus tem o controle de tudo, você se liberta do medo do amanhã. Foque no que você pode fazer hoje e confie no cuidado de Deus para aquilo que virá. Busque o crescimento espiritual e emocional. Invista no seu desenvolvimento espiritual e emocional. Isso pode incluir momentos de silêncio, de meditação na palavra e até conversas com pessoas que possam te orientar e edificar. Com o tempo, você vai perceber que está cada vez mais fortalecido e confiante em Cristo, o que reduz a ansiedade e proporciona uma vida de paz. Esses passos que eu falei são práticas simples, mas são transformadoras. A paz de Cristo é um processo que envolve entrega, confiança e atitude. Siga essas dicas que eu falei e permita que o amor e a paz do Senhor façam morada na sua vida. Escreva aqui o seu pedido de oração nos comentários, pois nesse momento eu quero orar por você. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 27, o seguinte: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Jesus está nos lembrando que nós não ganhamos nada quando nos preocupamos de forma excessiva. Ele nos convida a pedir pelo pão de hoje e não pelo pão de amanhã. Ele nos ensina que o pão de ontem já passou e o de amanhã ainda não nos pertence. Então, viva o dia de hoje, viva com confiança, aproveite o que você tem agora, entregue o seu amanhã a Deus, permita que Ele cuide de você. Amém? Se você entendeu essa mensagem, se você recebeu isso no seu coração, escreva aqui nos comentários pela fé: minha vida está nas mãos de Deus. Amém? Escreva isso. Minha vida está nas mãos de Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa palavra e por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por falar conosco, por nos mostrar que há uma saída para os nossos medos e ansiedades, que o Teu amor é capaz de expulsar todo medo. Somos gratos por cada revelação que o Senhor nos trouxe nesse dia, por cada promessa que foi renovada em nossa mente. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus. Perdoa a nossa falta de fé. Perdoa a nossa carnalidade, a nossa fraqueza. Espírito Santo de Deus, traga à nossa mente nesse instante tudo aquilo que nós precisamos nos arrepender e nos dê força e determinação para mudar de vida. Que o Senhor nos perdoe e nos purifique. Pai, diante dessa mensagem, nós te pedimos que nos ajude a viver uma vida de confiança em Ti, sem ansiedade e sem medo. Sabemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso, pedimos que o Teu amor perfeito inunde o nosso ser e tire toda a ansiedade que tem nos prendido. Renova nossa mente,
Nos ensine a viver um dia de cada vez. Nos ensine a entregar a Ti as preocupações e as incertezas em relação ao futuro. Eu oro, meu Deus, por cada pedido que está sendo feito aqui agora nesses comentários. Abençoe aqueles que buscam pela cura, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Nós clamamos pela Tua intervenção em cada enfermidade, em cada tratamento, em cada situação de saúde. Senhor, estende a Tua mão de cura e restauração sobre essas vidas. Traz alívio para cada dor, cada sofrimento. Eu peço também, Senhor, pela restauração dos casamentos e das famílias. Que o Teu amor renove cada relacionamento. Que onde houver conflito, o Senhor traga reconciliação. Que o perdão seja uma realidade nessa família. Que o amor seja restaurado. E que todos experimentem da Tua paz e da Tua esperança. Abençoe aqueles que estão em busca de emprego e de estabilidade financeira. Supra as necessidades dos Teus filhos. Abre portas, mostra caminhos e traga paz aos corações angustiados pela preocupação com o sustento. Tu és o Deus da provisão. Confiamos que, no Teu tempo, tudo se resolverá. Acolhe cada pessoa que está enfrentando batalhas emocionais, que está lutando contra a depressão, a ansiedade e o medo. Dê a essa pessoa a força para vencer esses desafios. Traga luz nos momentos sombrios e renova a esperança dela. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra te inspire e te fortaleça. Lembre-se, com Cristo, você pode vencer o medo e a ansiedade, vivendo uma vida plena e confiante na paz que só Ele pode oferecer. Deus abençoe a sua vida. Deus tem poder para transformar a sua vida e eu creio que Ele vai fazer isso hoje. Receba essa palavra no seu coração. Não existe nada que seja impossível para Deus. Toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia do mundo se prostram diante de Deus nesse momento. Tudo que você tem sentido de ruim no seu coração está se prostrando diante de Deus e está batendo em retirada, porque o seu coração, a sua mente, o seu corpo pertencem a Deus. Você está blindado pelo Espírito Santo. E eu declaro que a partir de hoje, a única coisa que terá espaço e que vai fazer morada no seu coração é o Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu quero ler a palavra do Senhor com você que está em Salmos 55, versículo 22. Diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Tem sido cada vez mais difícil viver um dia de cada vez, não é mesmo? Para algumas pessoas, o simples ato de estar no presente exige delas um esforço tão grande que é como se estivessem fazendo um exercício físico. Muitas vezes, os problemas se acumulam e quando menos percebemos, alguns problemas da semana passada se juntam com os problemas do dia de hoje e ainda com as preocupações do futuro. Tudo isso se une e forma uma grande bola de neve e nós nem conseguimos mais distinguir quais são os problemas de antes, quais são os de hoje e quais são os problemas que podem nos afetar no futuro. Mas o nosso Deus é poderoso para nos ajudar a lidar com todas essas preocupações. A palavra de Deus nos ensina a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Precisamos confiar no Senhor e acreditar que Ele está no controle de todas as coisas. Quando colocamos nossas preocupações nas mãos de Deus, encontramos paz e alívio. Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão nosso de cada dia, mostrando que devemos confiar em Deus para suprir nossas necessidades diárias, sem nos preocuparmos excessivamente com o futuro.
o pão de hoje é o único pão que nós podemos comer. O pão de amanhã, Deus proverá. E o pão de ontem já passou. Portanto, devemos viver um dia de cada vez, confiando na provisão e no cuidado de Deus para esse dia. Antes de continuar, eu quero pedir algo muito importante. Dê o like no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias com a palavra de Deus. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a conhecer os outros vídeos aqui do nosso canal, a se inscrever no canal Minuto com Deus e ativar o sininho das notificações que vai aparecer para você, selecionando a opção Todas, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Irmãos, imagine uma pessoa que está constantemente preocupada com o seu futuro, assim como um estudante está preocupado em tirar boas notas, em conseguir ter um bom emprego, uma carreira de sucesso. Essas preocupações podem se tornar tão intensas que a pessoa acaba perdendo o prazer e o foco nas tarefas do dia a dia, o que pode levar a problemas de saúde mental, como a ansiedade ou a depressão. Mas quando essa pessoa coloca sua confiança em Deus e busca a direção do Senhor, ela pode encontrar a paz que excede todo o entendimento. Deus nos chama a confiar nele e a viver cada dia na sua presença. Ele nos dá forças para enfrentar cada desafio e nos ensina a descansar em seu amor. Quando reconhecemos que Deus está no controle, podemos deixar de lado nossas preocupações e viver de maneira mais plena e saudável. Agora pense em alguém que está criando um filho, alguém que está sentindo nos ombros o peso e a responsabilidade de formar um ser humano. Essa pessoa pode se cobrar excessivamente em ser perfeita, em não falhar nunca e sempre estar um passo à frente de tudo, sem se dar conta de que ela não está formando uma cópia dela mesma. E de certa forma, ainda que estivesse, ela não teria como exigir que seu filho ou filha fossem perfeitos. Afinal, essa pessoa não é perfeita, pois todos nós somos cheios de falhas. Deus, o nosso Pai Celestial, nos ensina a amar e a guiar nossos filhos com sabedoria e paciência. Ele nos mostra que, ao invés de tentar criar um ser humano perfeito, devemos ensinar nossos filhos a dependerem dele e a confiarem no seu amor e na sua direção. Devemos instruir nossos filhos a viver um dia de cada vez, confiando que Deus está cuidando de cada detalhe. O que alguém que está criando um filho, alguém que está auxiliando um ser humano a se formar, precisa entender é que, ao invés de tentar criar um ser humano perfeito, melhor seria usar toda a sua energia para criar um ser humano capaz de lidar com suas próprias falhas quando necessário. O mundo pode ser um lugar melhor e a saúde mental das pessoas pode estar cada vez mais aprimorada. E isso começa com os nossos pequenos, ou seja, começa com a nossa criação. Precisamos ensinar nossas crianças a viverem um dia de cada vez, respeitando os outros e a si mesmas, e sabendo que vão falhar sempre, mas que reconhecer isso e procurar melhorar é sinal de caráter e de maturidade. Eu dei alguns exemplos específicos aqui, mas o fato é que viver um dia de cada vez é uma prática que pode ajudar qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, em qualquer experiência que a pessoa esteja vivenciando. Viver um dia de cada vez, buscando sabedoria no Senhor, preenchendo nossos dias com coisas positivas que nos deem esperança e motivação, é fundamental. Inclusive, eu convido você a se inscrever lá no meu outro canal, o Minuto Reflexão, onde eu posto mensagens que edificam, que abençoam e que te ajudam a ter uma qualidade melhor de vida, que tem ajudado muitas pessoas que buscam por uma saúde mental. Meu querido irmão, minha querida irmã,
Busque sempre uma maneira de enxergar a ação de Deus no seu dia a dia, nos mínimos detalhes, pois o único momento que nós temos é o aqui e agora. Deus nos entrega cada dia, e cada novo dia é uma oportunidade de recomeçar e fazer o que é certo, de realmente viver a palavra de Deus. Se você está passando por momentos difíceis, ou se você conhece alguém que esteja, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Nós vamos interceder uns pelos outros e buscar em Deus a força que precisamos para viver um dia de cada vez. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida e pelas bênçãos que recebemos de Ti, mesmo quando não percebemos. Louvamos Teu nome pela Tua misericórdia e pelo Teu amor incondicional. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que permitimos que a ansiedade e o medo dominem nossos corações. Perdoa-nos por não confiarmos plenamente em Ti e por não entregarmos nossas preocupações em Tuas mãos. Hoje, clamamos pela Tua ajuda para aprendermos a viver um dia de cada vez. Ajuda-nos a focar no presente e a encontrar alegria e paz nas pequenas coisas da vida. Dá-nos sabedoria para lidar com nossas preocupações e força para enfrentar cada desafio com coragem e fé. Eu quero interceder, meu Deus, por todos aqueles que deixaram seus pedidos de oração aqui nos comentários. Eu peço por aqueles que estão enfrentando ansiedade, problemas familiares, dificuldades financeiras, problemas de saúde e quaisquer outros tipos de tribulações. Que o Senhor esteja presente em cada uma dessas situações, trazendo conforto, solução e paz. Fortalece-nos para vivermos um dia de cada vez, confiando que Tu estás no controle de tudo. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus guie a sua vida e que você possa viver cada dia com fé e esperança. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.